A paz do Senhor, meu querido. Eita, que alegria ver o senhor. Que coisa Amém. boa. Tô com saudade do senhor, viu? Saudade do Igualmente, senhor. rapaz, igualmente. Saudade mesmo. O senhor é uma bênção de Deus. Igualmente. Esse sorriso é contagiante, a sua alegria é Amém. contagiante, a presença de Jesus na sua vida é contagiante e nós somos muito felizes Oh, por glória a isso. Deus. Pastor Osiel Gomes, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus no campo de Tirirical, em São Luís do Maranhão. Foi por mais de 10 anos diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte. Ele também foi por 16 anos co-pastor da Assembleia de Deus de Coroatá, no Maranhão. Ele é comentarista de lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise. Também é pós-graduado em docência do ensino superior, tendo lecionado grego e hebraico no Seminário Batista e preside também a missão evangélica Doxa. Deus abençoe, pastor Osiel Gomes. Estamos muito felizes de ter o senhor conosco e o tempo é seu para ministrar aquilo que o Senhor, nosso Deus, já tem colocado no seu coração, nesta linda matéria que vamos aqui entender um pouco mais, pelo menos de forma bem basilar, bem didática, sobre o fruto do Espírito Santo. Amém, pastor Moisés, a todos os irmãos do Bom Samaritano, a todos os alunos, Deus abençoe. É um prazer imenso poder estar aqui, contribuir com os irmãos, com todo o povo de Deus, e dizer que eu sou muito feliz por essa escola que providencia o crescimento e o desenvolvimento espiritual de cada um dos nossos irmãos. A temática que nos foi dada, ela está baseada em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Eu quero ler essa passagem bíblica com os nossos irmãos, todos que nos acompanham. Diz assim, Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu quero dizer a todos que quando nós abordamos a temática fruto do Espírito Santo, ela, na verdade, é um ponto da dita teologia chamada pneumatologia ou doutrina sobre o Espírito Santo. Nós, que somos pentecostais, falamos da experiência pentecostal, do carisma, que são os dons, e que, na verdade, envolve essa parte da matéria denominada pneumatologia. E eu quero dizer aos alunos, aos irmãos, que vamos abordar sobre o fruto do Espírito, que, na verdade, antes de nós adentrarmos praticamente no que o texto diz, é preciso analisar algumas questões. A primeira, a obra do Espírito Santo. Por que é importante falar sobre a obra do Espírito Santo? Porque não se pode falar em fruto do Espírito na vida do crente, na vida do salvo, sem que primeiro fale da obra dele em nós. Nós sabemos que, à luz do contexto de Lucas, que é um livro bem apropriado para falar dessa narrativa da ação do Espírito Santo, se percebe que desde o momento que se caminha nas páginas seletivas de Lucas, se vê a ação enérgica do Espírito Santo. Não como uma força impessoal, mas do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E essa obra do Espírito Santo, ela é importante porque nós vemos o próprio Espírito Santo agindo em Jesus. Desde o momento do nascimento de Jesus, como se vê também em Mateus 4, até na hora da tentação, pelo Espírito é levado ao deserto. Então, perceba que nessa caminhada do Espírito Santo na vida de Jesus, ele
Lá em Lucas 4,18, Jesus deixou claro: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, tem-se a obra do Espírito Santo em Jesus e tem-se a obra do Espírito Santo no crente. No crente, o Espírito Santo, antes dele ser crente, ele atuou em 3 compartimentos da nossa vida. Primeiro compartimento, o espírito humano. Por causa do pecado, Efésios 2, primeiro, a Bíblia diz claramente que nós estávamos mortos. O espírito contaminado pelo pecado, o espírito humano. Então, por meio da palavra, o Espírito Santo vem em nós, renova o nosso espírito e passa a morar em nós. Mas antes dele fazer morada, ele também modifica a alma, o nefesh. Esse nefesh, que é a alma, a parte dos sentimentos, das emoções, das vontades, na verdade, essas vontades antes, elas eram direcionadas ao pecado, vontades que jamais queriam fazer a vontade de Deus. Então vem o Espírito Santo e trabalha na nossa alma, transformando também essa parte imaterial em nós. Isso está claro na própria palavra de Deus. Em Tito 3,5, quando a gente lê a palavra de Deus lá em Tito 3,5, está claro. E quando nós podemos analisar, o Espírito Santo também, ele trabalha no nosso corpo. Não há como ele implantar o fruto dele em nós sem que o nosso espírito, sem que a nossa alma e o nosso corpo estejam totalmente transformados. Quero dizer aos alunos, aos irmãos, que a Bíblia diz que outrora, Romanos 6,13, o nosso corpo ele era entregue à iniquidade, ao pecado. Mas, lá em 1 Tessalonicenses 5,23, agora é dito que devemos conservar plenamente espírito, alma e corpo. Nós, da Assembleia de Deus, e respeitamos todas as demais denominações, mas somos tricotômicos. Nós não seguimos a visão dicotômica, porque, a princípio, ela vem de um próprio neoplatonismo. Então, nós seguimos a orientação da palavra de Deus, acreditando na tricotomia, porque é bem ambígua essa questão de corpo, alma, espírito, em especial corpo e alma, dentro da perspectiva velhotestamentária. Mas o Espírito Santo ele trabalhou restaurando o espírito do homem, restaurando a alma do homem e também restaurando o corpo do homem. Em Isaías 59, verso 1, 2, 3 em diante, o profeta descreve como estava o nosso corpo. Então, não teria como o Espírito Santo implantar a produtividade dele em nós, o fruto dele em nós, para nós sermos instrumentos de Deus. Ok? Então, a primeira coisa, nós temos que analisar a obra do Espírito Santo em Jesus, a obra do Espírito Santo em nós. Em nós, ele trabalhou no corpo, na alma e no espírito. A segunda coisa é a natureza divina que é implantada em nós, para que haja essa produção do fruto. Quando nós falamos dessa natureza divina, estamos dizendo que agora o espírito transformado, o corpo transformado, a alma transformada, Deus pode implantar em nós essa natureza divina, para que nós possamos produzir frutos. Quero dizer aos irmãos que sem acontecer a obra do Espírito em nós, lá em João 16, 6, 7, a Bíblia diz que ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, sem essa ação do Espírito, não há como ter a produtividade do fruto do Espírito em nós. Isso porque quando a gente lê Gênesis, a Bíblia diz que o fruto é conforme a sua espécie. Não há como se produzir o que é espiritual se a carne está podre, se o espírito está contaminado e se a alma está contaminada. Então, é preciso que o Espírito de Deus trabalhe em nós. É preciso que ele seja implantado em nós. E ele só pode estar em nós quando ele primeiro faz essa limpeza do corpo,
na alma e no espírito. Então, nós podemos analisar que essa ação da natureza em nós, do Espírito Santo, ela traz a plenitude da vida de Deus em nós. Isso você pode ler lá em Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19. Eu quero só ler essa passagem, porque é muito importante. Efésios, capítulo 3, está bem aqui, eu vou ler. Efésios 3, 16 a 19. Os irmãos que nos acompanham também podem ver isso aí. A palavra de Deus nos diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. É o verso 16. Então, nós podemos analisar que, primeiramente, o Espírito Santo, ele faz essa obra na parte do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E quando ele faz essa transformação gloriosa, aí a natureza de Deus, a vida plena de Deus é colocada em nós. Então, nós podemos analisar que com essa plenitude dessa vida, ela implantada em nós, a vida do Espírito Santo, vamos ver. Internet é isso aí, meu irmão. Internet às vezes dá uma falha e vamos... Mas fique tranquilo, pastor Uziel, nós já vamos manter o contato com ele novamente e já vai continuar a aula da onde ele parou. Que o assunto é extraordinário, porque mexe diretamente lá dentro. Esse evangelho, essa doutrina, não é uma doutrina que mexe por fora, mexe lá dentro. Conserta, ajeita tudo lá dentro, a doutrina do fruto do Espírito Santo, certo? Voltou, pastor Uziel? Pastor Uziel, por favor, pode continuar. Aí, tá tudo certo. Amém. Ok, meus irmãos, voltando. Então, percebam que nós temos essa ação do Espírito Santo nessa tricotomia da nossa vida, do nosso corpo. Aí agora o Espírito Santo traz para nós a plenitude da vida de Deus. Deus não pode habitar, está lá em 1 Coríntios 6,19, Deus não pode habitar em um corpo contaminado, em uma alma contaminada, em um espírito contaminado. Ele só pode habitar aonde há uma transformação real. E deixa eu dizer para você que me escuta nesta hora, essa ação, ela não é filosófica, ela não é uma ação metafísica. Essa ação aqui, ela é uma ação totalmente divina, produzida pelo Espírito Santo de Deus, para que Deus habite em nós. A vida plena de Deus só pode habitar em nós quando ele trabalha nessas 3 áreas da nossa vida. Então, ele traz a vida de Cristo para nós. Os irmãos podem meditar na palavra de Deus em Romanos 8, 29 e também em Colossenses 3, 10. É muito importante atentar para isso. Quando nós analisamos, eu vou ler aqui só para os irmãos acompanharem comigo, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Ok? 8, 29. Está escrito assim na palavra. Porque os que dantes conhecem, também o predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o Espírito Santo trabalha em nós para que nós tenhamos agora a imagem do segundo Adão, que é o próprio Cristo. Então, é por isso que ele tem que entrar nesses 3 compartimentos. Se assim não for, jamais o fruto do Espírito Santo ele poderá habitar plenamente em nossa vida, ok? Então, quando nós atentamos para essa particularidade bíblica, como estamos falando aos nossos queridos irmãos, nós temos isso. A terceira coisa, ainda falando nesse segundo ponto, eu coloco aqui, que o Espírito, ele traz em nós a vida de Deus, a vida de Cristo. Nós vamos ter agora que ter a imagem de Cristo no dia a dia, ok? A imagem de Cristo no dia a dia. E a palavra do Senhor, ela diz que, além de nós termos essa imagem de Cristo, aí o Espírito Santo, que agora habita em nós, que trabalhou no nosso espírito, trabalhou no nosso corpo,
trabalhou na nossa alma, ele ainda vai continuar trabalhando para a nossa santificação. É isso que está em Romanos 6, você pode ler o verso 22 comigo, que diz assim, claramente, olha, mas agora libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós podemos analisar que o Espírito Santo traz a plenitude da vida de Deus, traz a imagem de Cristo para nós. Eu acredito que você já ouviu alguém dizer, aquele ali parece um crente. Aquele ali, cada crente se parece. É porque agora cada um de nós estamos trazendo a imagem do Jesus celestial, do segundo Adão. Então, o Espírito Santo, primeiro, ele trabalha essas áreas. Por que às vezes, tem pessoas que dizem assim, eu tento lutar, eu tento fazer isso, eu tento modificar a minha vida e não consigo? Deixa eu te dizer uma coisa, é muito interessante atentar para isso. O Espírito Santo, ele é chamado de Paráclitos, ou seja, não é apenas a questão de um advogado, é alguém que é chamado para auxílio, é alguém que é chamado para caminhar junto, para defender. Quando você aceita Jesus, aí você tem os benefícios que o Espírito Santo já fez, trabalhou no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Mas nem sempre caminhar a vida cristã é fácil. Mas Deus, que é tão bondoso, ele ainda coloca o Espírito Santo em nós para nos ajudar a prosseguir na vida cristã. Ou seja, não é uma questão do teu esforço, é uma questão de você se abrir para o Espírito Santo. Se você disser assim, Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero servir a Jesus, eu quero viver a vida de fé, de comunhão, ele vai te ajudar. Então não é uma questão, tem pessoas que dizem assim, eu quero viver a vida cristã, eu estou me esforçando para ler Bíblia, eu estou me esforçando para jejuar, eu estou me esforçando para orar. Não é assim. O Espírito Santo, ele é o nosso auxílio. O Espírito Santo, ele é o nosso companheiro. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O interessante é que, se você analisar, é que o Espírito Santo, quando ele vem para nós, trazendo essa natureza de Cristo, a plenitude da vida de Deus, ele vai me ajudar a viver a vida cristã. Se você ler o texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 19, você vai ver que Paulo, ele está em um duelo com a igreja, porque a igreja estava tentando viver pela lei, que era o legalismo. E também pela lei, o que eles iriam produzir? Obras da carne. A palavra grega é ergon. Ergon quer dizer algo que alguém se ocupa. Então, a igreja lá de Gálatas, o que acontecia? Eles tentaram produzir a salvação pela obra da lei, que é o ergon. Esse ergon são obras pelos esforços próprios. Então, quando eles tentaram viver pelo legalismo da lei, começou a ter briga, começou a ter contenda, começou a ter desavença. As 4 áreas das áreas da carne, que se você analisar aí no texto vai mostrar, essas áreas, elas começaram a ter polêmicas, problemas, porque era cada pessoa querendo se esforçar para fazer a obra. Então, querido aluno, faça distinção aí entre obra e fruto. Nós vamos já falar o que é o fruto do Espírito, mas faça distinção entre obra e fruto, entre ergon e karpos. Se você pegar ergon, são obras que vocês se esforçam nelas, ok? Já a palavra karpos, frutos, na verdade, ela fala de algo que vem, de algo que se origina, de alguma coisa. Então, perceba que o fruto, ele nasce sem esforço. Ele nasce de modo livre, espontâneo. Já a obra, aqui dentro dessa concepção, é um esforço. Então, quando você diz assim, eu vou me esforçar para orar, eu vou me esforçar para ler Bíblia, você nunca vai conseguir, porque isso aí é uma área espiritual. E as coisas espirituais, está lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15, elas só se discernem espiritualmente. Então, a Bíblia diz que na carne você tem obras, no espírito você tem frutos. É muito interessante. Por isso que quando Paulo ele pega a carta aos Gálatas, ele mostra que os irmãos lá
tentando andar na carne, se você ler aí o verso 15, eles começaram a brigar, a criar desavença, a criar polêmicas. A Bíblia diz que eles se mordiam uns aos outros. Por quê? Porque estavam andando nas obras da lei. Ou seja, era um legalismo. A vida cristã não pode ser um legalismo. Então você tem uma vida cristã no espírito que não traz obras, mas que traz frutos. O karpos, algo que nasce, que é originado de alguma coisa. Na verdade, esse karpos grego é fruto. Mas esse fruto, ele pode falar de um fruto de uma árvore, de alguma coisa, mas aqui está falando de algo que vem do Espírito Santo. Então, é muito interessante, porque o Espírito Santo, ele traz essa santificação. A santificação não é um esforço seu. A santificação é o fruto do Espírito, que está em nós, que faz com que queiramos ser como Jesus, que faz com que desejemos cada vez mais andar como Jesus. É isso que está aí na palavra de Deus. Então, a terceira coisa que eu quero pontuar aqui é sobre a expressão do singular. Por que fruto e não frutos? É preciso dizer o seguinte, essa aqui é uma forma didática, pedagógica de Paulo falar, porque a palavra fruto no singular, e ela está dando a ideia de uma fonte, O pastor Eurico Bergsten, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo aqui, ele é comparado a uma laranja, que tem vários gumes, mas é uma fruta só. Então, a fonte é uma só. A fonte é uma só que se manifesta em diversas virtudes. Então, o que seria essas diversas virtudes? Por que Paulo agora está dizendo mas? É muito interessante, vocês que me escutam, no verso 22, ele diz, mas o fruto, está aí no 22, deixa eu olhar aqui, está assim, ó, rodé karpos, tu pneumatos. Por que o texto está dizendo pneumatos? Aqui é uma palavra neutra, mas está falando do espírito. Esse espírito aqui, que o próprio texto ele está falando, é a energia, é a vida, é a ação que vem do espírito. Quando Paulo usa o verbo andai no espírito, esse verbo andar quer dizer comportem-se, tenham um estilo de vida. É o verbo peripateu. Esse verbo peripateu é comportar-se, é modelar-se, é ajustar-se, ok? Agora, preste bem atenção. Quando você vivia lá no mundo, quem dirigia você era um espírito não transformado, era um corpo imundo e era uma alma com desejos pecaminosos. Então, quem mandava em você era Satanás, era o sarcos. Sarcos é a palavra aí para carne. Essa palavra sarcos, ela pode ser aplicada à carne, mas ela pode ser aplicada especialmente à natureza influenciada pelo pecado. Então, quando você não está em Deus, quando a sua vida não está no controle do Espírito Santo, quem manda é o sarcos. E aí, se você pegar do 16, você vai ver as obras da carne. Vocês podem analisar aí que Paulo está mostrando que as obras da carne, do sarcos, elas são maléficas. E Paulo diz em Romanos 8:8 que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então, prestem bem atenção, na carne você não tem frutos, você tem obras. Na carne você tem obras. No espírito, você tem fruto. Então, quando você anda no espírito, esse paripateu, você quer imitar Jesus. Você quer se subordinar à vontade do Senhor. E aí, quando se fala desse fruto, que na verdade é a fonte, o Espírito Santo agora em você, ele vai fazer com que todas as suas ações, virtudes, sejam parecidas com Jesus. Aí é que ele vai enumerar, como muitos falam, 9 frutos. Eu estou usando aqui esse plural, mas essas 9 virtudes, elas vêm de uma fonte só, de um fruto. O fruto só é o Espírito Santo. Então, perceba que o apóstolo São Paulo, ele mostra que quem está no Espírito, é muito interessante isso, quem está no Espírito tem freio. O Espírito Santo faz você frear
para que você não faça as obras da carne. Porque mesmo você tendo aceitado a Jesus, não foi debelada ainda a natureza pecaminosa. Porque você não foi transformado ainda, como está em Romanos, em 1 Coríntios 15, pela imortalidade. Você ainda tem um corpo mortal. Então o Espírito trabalhou o teu espírito humano, a tua alma, e trabalhou o teu corpo. Mas ainda dentro de mim, dentro de você, há a natureza que está morta. Está lá em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que antes vivia na carne, agora vivo na fé daquele que me amou. Então o Espírito Santo está em nós. Por que é preciso andar no Espírito? Esse andar aí fala de comunhão. É o peripateu, é você querer se comportar como Jesus. É você querer agora andar como Jesus. E para que você não se esforce sozinho, aí vem o Espírito Santo, que passa a morar em mim, passa a morar em você, e pisa as obras da carne. Então, quando você anda no Espírito, é por isso a adversativa de Paulo, porque se você não andar no Espírito, você não vai conseguir frear as obras da carne. Você é como um vulcão. Aí dentro tem um fogo que queima. Se não tiver o Espírito Santo para abater essa chama, ela vai explodir. Por isso que Paulo diz, andai em Espírito. Às vezes você diz assim, eu não queria dizer isso. Às vezes alguém diz, fulano era crente, ele partiu para mim com tanta ignorância, disse tanta coisa. Eu nunca pensei que um crente podia fazer isso. É porque ele, naquele momento, não se deixou dominar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele freia, ele bate, ele pisa as obras da carne. Ele sufoca, ele não deixa ela aparecer. É por isso que, às vezes, quando vem algo em nós para querer agir, aí você diz, Espírito Santo, não deixe eu envergonhar o nome de Jesus. Me controla, controla minha língua, controla meus desejos. Eu sou teu. Não deixa isso dominar a minha vida. Aí o Espírito Santo vai frear, porque você está dando liberdade ao Espírito Santo para ele agir. Então, esse andar, que é o imperativo que Paulo usa aqui, se vocês analisarem, como ele diz, digo-vos, pneumati, peripateiter, é no imperativo, andem, é uma ordem, andem no Espírito. Porque nós não podemos ter vida plena, vitoriosa, se não andarmos no Espírito. Sabe por quê? Porque Paulo diz que há uma luta em nós. O interessante é que algumas Bíblias traduziram como milita. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas essa palavra epitumeu, que é a palavra no original, quer dizer cobiçar. Ou seja, ainda dentro de você a carne está lá. Tem hora que ela quer cobiçar. Por exemplo, uma pessoa que viveu na dependência química, uma pessoa que tem uma vida, uma compulsão sexual, uma pessoa que tem uma vida dominada pelo desejo do crime, ele precisa andar no Espírito, para que o Espírito sufoque esses desejos. Senão, aqui esse epitumeu, esse desejo, essa cobiça da carne, vai prevalecer. É por isso que Paulo está dizendo, andem no Espírito. Andem no Espírito, ok? Então, quando você anda no Espírito, você não vai produzir as obras da carne. Você vai produzir fruto do Espírito. Ou seja, você vai evidenciar que tem comunhão com Deus pelo fruto que você dá. Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore. Essa questão do fruto, ela é muito interessante. Eu vou só citar aqui, abrir um parênteses, porque é interessante. Há um filósofo chamado Hegel, George Wilhelm Hegel, Friedrich Hegel, ele dizia o seguinte, falando desse fruto, em uma obra, Fenomenologia do Espírito, ele falava que o fruto é a verdade, o fruto é uma síntese. Deixa eu explicar melhor. Ele usa até a natureza como exemplo. Você sabe que numa planta, primeiramente vem o botão. O botão desaparece para dar origem à flor. A flor desaparece para dar origem ao fruto. Ou seja, o fruto, na verdade, que aparece ali, ele é a suma, ele é o resultado da verdade. Então, quando você tem o fruto do Espírito,
ok? O fruto do Espírito, que aí você tem a dinâmica da ação do Espírito em você. Isso dentro do campo da filosofia, eles tentam explicar como um fenômeno do Espírito, como o próprio Hegel tentava falar, Heráclito tentava falar sobre esse fogo que queima, que tudo é um via-ser. Na vida cristã, é o Espírito Santo que torna a nossa vida dinâmica. E nessa dinâmica do Espírito Santo, ele vai trazer a natureza de Cristo para nós. E a prova de que eu tenho a natureza de Cristo é por aquilo que o Espírito produz em mim. Como Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore, e o fruto é a síntese da verdade. Então perceba que esse karpós é algo originário, não é como obra. Ergon é uma coisa que você se esforça. O fruto é algo que nasce do próprio Espírito Santo, não é seu. E aí ele enumera alguns frutos. Por exemplo, 9 frutos, que aqui está falando da natureza de Cristo agora implantada. Ora, lá em João 13,15, diz claramente que nós devemos fazer como Jesus fez. Mateus 11:29 diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se Jesus trabalhou em mim, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, ele me mudou e o Espírito está em mim, então agora não tem como eu produzir coisas maléficas. Não tem como eu produzir fruto ruim. Eu vou produzir qualidade de vida vinda do Espírito Santo, ok? É por isso que Paulo diz, andai, comportem-se pelo Espírito. O Espírito é a força, é o pneumate, é a energia, ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas aqui ele está agindo para dar o fôlego de Deus em você, a vida de Deus em você. E quando essa vida de Deus ela é introspectivamente implantada em você, você tem que dar o reflexo e o brilho de Jesus. As pessoas vão amar você, as pessoas vão confiar em você, você sempre será amável, aceito, porque você não vai produzir obras maléficas, você vai produzir fruto e não seu, é do Espírito Santo. Aí ele enumera, por exemplo, o ágape, que é o amor, é o primeiro, o amor. O amor é a própria essência de Deus. Em 1 João 4 ele diz, Deus é amor. O amor é a seiva. O amor é a seiva que liga, ele é como um óleo que faz toda a engrenagem desenvolver. Qualquer ação minha sem o amor não tem futuro. Então, a primeira coisa, o amor é a base da decisão. Esse agape que aparece aí é a base da decisão. Está lá em 1 Coríntios 13. Paulo diz isso. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, e tudo tem que ter amor. Qualquer ação minha sem amor, sem a influência do amor de Deus, é legalismo. Então ele fala do amor. Mas se vocês analisarem esse fruto do amor, ele é a fonte de onde se emana, diríamos assim, de onde todas as outras virtudes serão molhadas pelo orvalho do amor. A engrenagem, todo o maquinário vai funcionar porque tem um óleo do amor. Aí, Paulo prossegue, ele fala do segundo fruto, por exemplo, é o rara, alegria, gozo. Eu acho melhor a palavra gozo. A alegria, ela é muito circunstancial. Você passa no vestibular, tem alegria. Você passa numa prova, tem alegria. Compra um carro, tem alegria. Gozo é algo que atinge a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida. E Jesus disse, eu vou dar um gozo para vocês que ninguém pode tirar. Ou seja, nosso gozo independe das circunstâncias. Nós temos alegria em toda e qualquer circunstância, porque o gozo que nós sentimos não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. Vem do Espírito Santo. É por isso que Paulo, quando escreve lá em Filipenses 4, quando você lê pelo versículo 4, ele diz, regozijai-vos no Senhor. No Senhor. Essa alegria, ela não é produto das circunstâncias. Esse gozo não é provocado por algo que me traz alegria. Esse gozo é algo que vem do céu para mim. É o rara. Aí você tem esse gozo, mas aí você tem também a outra coisa. Você tem a paz, eirene. Essa palavra paz, ela pode ser saúde, ela pode ser vida, ela pode ser alegria, ela pode ser ausência de ódio. Mas ela também é a paz que Deus dá ao nosso coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Está lá em Filipenses 4:7. Então, perceba que você tem uma paz que não vem da ONU, uma paz que não vem de um medicamento. Você tem uma paz que vem do próprio Deus. Essa paz, ela tanto te dá a paz de Deus com a paz com Deus. Por meio da morte de Cristo, nós temos a paz com Deus, mas nós temos a paz de Deus que vem pelo fruto do Espírito. Nós temos aí a macrotomia, longanimidade, ou melhor, alguns colocam como também paciência. É essa longanimidade que nós podemos analisar aqui, é um ânimo longo. É um ânimo longo. É aquele ânimo que você mesmo, em qualquer circunstância, sabe ter paz, sabe ter paciência e assim por diante. Ela é chamada de macrotomia, como está no próprio texto grego. Então, nós podemos analisar que isso é por demais importante na vida do cristão. Nós temos o Chrestotes, que é a palavra aí, benignidade. Essa benignidade é a generosidade. Essa benignidade é a amabilidade. O interessante é a condição de tratar os outros com carinho, com meiguice, suave. Vocês sabiam que um crente que agora tem trabalhado as suas 3 áreas, o Espírito implanta isso aqui, tudo é a natureza de Jesus. É a natureza de Jesus. Esse fruto é a natureza de Jesus em nós. Ok? Então é muito interessante nós atentarmos para isso. E essa macrotomia é essa paciência longa. E essa benignidade é você tratar os outros de modo cortês, alegre. Vocês sabiam, quando a gente lê a palavra de Deus, claramente, quando Judas traiu Jesus, Jesus ainda chamou Judas de amigo. Preste bem atenção, que isso é muito interessante para nós atentarmos. Aí nós temos a outra palavra aí para nós corrermos aqui, bondade. Essa expressão bondade, agatocine, é a palavra bondade benéfica. Mas essa bondade não é um esforço seu. Você agora, como se torna bom pela transformação do Espírito Santo, aí você vai produzir coisas boas. Não é porque, eu vou fazer isso para me tornar bom, eu vou me fazer isso para me tornar uma pessoa benéfica. Não. O Espírito Santo implantou essa nova natureza, sufocando a natureza carnal, e faz de você agora uma nova pessoa. Ok? Nós não fazemos boas obras para sermos bons, mas nós fazemos boas obras porque somos bons, já dizia Lutero. Então, é muito importante atentar para esse fruto aí. E o outro que nós podemos analisar aqui, nós já falamos aqui, essa bondade, você tem um coração aberto para ofertar, você tem um coração. E você tem aí a fidelidade. Pits é a palavra grega. Entenda que essa pits que aparece aí, ela não está tratando da fé, está tratando da lealdade, da fidelidade. Uma pessoa que tem Cristo no coração, a natureza de Cristo, ele é fiel. Não trai ninguém, não é mentiroso, não rouba, não engana, tem fidelidade. Isso é muito interessante. É o pits, ok? E a gente tem que analisar. Você pode ler 2 Timóteo 4:7, que você vai ver a fidelidade de Paulo. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós temos aí a mansidão. Praotes, essa palavra praotes é mansidão, quer dizer, faz o bem para o outro com toda humildade. Faz o bem para o outro com toda humildade. Ele tem essa bondade na vida, ele tem essa comunhão, essa mansidão. Ele se torna uma pessoa serena, branda, pacífica, uma pessoa liana, uma pessoa meiga. Isso é muito importante. E, por último, domínio próprio. Essa expressão, domínio próprio, na verdade, aí, se você analisar em krateia, no grego, essa palavra quer dizer autocontrole, domínio. Eu coloco aqui que essa palavra quer dizer domínio sobre os desejos e paixões. Vocês sabiam? Quando você aceita Jesus, os teus desejos lá naquela alma que não era transformada, eram desejos horríveis, paixões horríveis, mas quando o Espírito Santo entrou, ele agora trouxe para você temperança, domínio. É isso que está aí no próprio texto. Em krateia, essa capacidade que você tem do Espírito Santo para dominar a vontade. Ou seja, o Espírito Santo traz um freio para a sua vida, para a sua obra. Essa é a nossa palavra.
É isso que é o fruto do Espírito e espero estar compartilhando convosco. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Uziel, é maravilhoso demais lhe ouvir. Eu tenho certeza que ficaríamos aqui a noite toda lhe ouvindo, de tão bom, de tão glorioso que é a forma prática como o senhor apresenta. É inevitável, como professor de grego, de hebraico, que o senhor é, não citar terminologias gregas, mas até o grego, o senhor colocando, fica de fácil entendimento, viu? Fica de fácil entendimento. Amém. Deus lhe abençoe. Muito obrigado, pastor Ziel. Pastor Ziel, que é professor também na Academia de Pregadores, e vai começar a gravar agora o grego de fácil entendimento também na Academia de Pregadores. Muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe. Um abraço ao senhor, à sua família, a esta querida igreja aí, Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão. Tá bom? Amém. Um abraço, pastor Ziel. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Paz a todos os alunos. Amém. Amém.